Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos ter uma aula super diferente, bem bacana, que a gente vai estudar biologia, vai estudar geografia e vai estudar química ao mesmo tempo. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria populacional malthusiana, sobre relações ecológicas, sobre urbanização e sobre equilíbrio químico, tudo isso ao mesmo tempo. E eu fiz essa aula pensando em dois grandes motivos para fazê-la e trazer para você. O primeiro deles, e que eu acho que é o mais valorizado por você que está aí me assistindo, é que quando você vai fazer uma prova como o Enem, você vai precisar começar a juntar os conhecimentos que você adquire na escola de forma separada, Você aprende na biologia, você aprende geografia, você aprende química. Mas você não aprende a conectar eles todos para poder interpretar como os problemas podem acontecer ou como as soluções podem se apresentar no nosso contexto. Então, eu pensei nessa aula para você começar a entender qual é a importância de você fazer essa relação entre as disciplinas. Começar a ter um pensamento mais interdisciplinar. Tá legal? Bom, e segundo motivo para eu ter feito essa aula é porque é importante para mim e para você que você comece a desenvolver essa habilidade. Por quê? Bom, a nossa sociedade ela vai passar por diversos problemas enquanto ela for evoluindo. E nós precisamos atuar na construção das suas soluções. Você, de repente, não vai ser cientista, você provavelmente não vai ser biólogo, você provavelmente não vai ser geógrafo, você provavelmente não vai precisar lidar com esses conhecimentos específicos dessa aula ao longo da sua vida profissional. Mas você vai precisar tomar decisões, sim, sobre esses temas. Você vai precisar encarar como a produção de alimentos é importante, qual é a escolha de uma proposta mais adequada de um político, por exemplo. E se você não começar a entender que todos esses assuntos estão interrelacionados e que esse conhecimento da escola que você aprende, você vai levar para a sua vida, então a nossa sociedade não vai trazer boas soluções, uma vez que ela é democrática, porque as pessoas que vão tomar as decisões, elas têm que ter um conhecimento básico para tomar essas decisões. Então você é uma pessoa que estudou, que se informou e que começou a entender que os assuntos que você viu separadamente, eles se conectam nas soluções da sociedade, dos problemas da sociedade, é fundamental. E fundamental também que você tenha o protagonismo de levar esse conhecimento para outras pessoas. Você não precisa se tornar professor, mas você pode chegar aqui no vídeo e compartilhar ele com outras pessoas, tá legal? Então, se você gostar do que a gente vai ver aqui, deixa o like e compartilha com mais um colega, para ele entender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando hoje. Tá legal? Então, bora lá para a nossa teoria. Bora para os slides. Bom, pessoal, na nossa aula interdisciplinar de hoje, vamos falar da teoria populacional malthusiana, relações ecológicas, urbanização e equilíbrio químico. Tudo isso junto. E sim, dá trabalho pensar em todos esses contextos, até porque eu não domino eles completamente. Eu sou um professor de química. Então, em alguns momentos, a gente vai pensar em complementar essas informações que eu vou trazer aqui em outros canais, tá legal? Eu posso até deixar algumas indicações e eu vou deixar assim, tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar falando da teoria malthusiana. Thomas Malthus, ele propôs a seguinte teoria. A população mundial, e principalmente das cidades, estava em expansão como consequência da Revolução Industrial. Ela crescia na forma de uma progressão geométrica, e enquanto isso, a produção de alimentos na forma de uma progressão aritmética. E isso foi proposto lá em 1798 por ele. Então vamos tentar entender graficamente o que seria isso. Nós teríamos o crescimento em progressão geométrica representado por essa curva vermelhinho. Eu vou até botar aqui o nosso apontador nesse para a gente poder interagir melhor com a nossa aula. Então, tá vendo aqui essa curvinha vermelha? Aqui está crescendo a população. E essa roxinha aqui é o crescimento da produção de alimentos. Então, em um dado momento, nós teríamos muito mais pessoas do que disponibilidade de alimentos. E isso seria um cenário catastrófico. E esse cenário catastrófico, lembra um pouco até a ideia que o Thanos tinha de que no universo a gente teria muitas guerras, muitos confrontos por causa da escassez de recursos ou do excesso de pessoas. E aí ele decide, o Thanos, na sua resolução, extinguir as pessoas. Eles acumulam um poder lá sobrenatural e matam metade do universo.
E eu não entendo por que ele não propôs, por exemplo, com todo o poder que ele acumulou, duplicar a quantidade de recursos do universo. Acho que seria uma solução viável também, se a gente não está questionando as leis físicas aqui. Thomas Malthus não tem o poder de produzir mais recursos, mas ele também não propõe matar metade das pessoas do mundo, nada do gênero. O que ele propõe é que as pessoas passem a ter um maior controle da natalidade, principalmente com propostas como retardar o casamento, castidade, e que as pessoas não tivessem filhos que elas não pudessem criar. E talvez, só talvez, tá, ele tivesse um pouco, vamos dizer assim, direcionado a sua teoria para os seus princípios religiosos. Eu vou deixar aqui um vídeo do professor Oswaldo, do Grupo de Atualidade, linkado para você assistir e se aprofundar ainda mais sobre as teorias demográficas. Principalmente para você ver que essa teoria de Malthus, ela cai em desuso, ela é, vamos dizer assim, ela é desconstruída, né? Ela se mostra ineficaz, até porque as populações que ele estava observando, principalmente em Londres, elas vinham crescendo muito, realmente, por causa de todas as melhoras trazidas pela Revolução Industrial, né, onde nós tínhamos maiores qualidades de vida, tinha mais remédios, tinha então uma situação em que as crianças, os recém-nascidos, conseguiam viver por mais tempo e as pessoas tinham uma expectativa da vida aumentada. Então, naquela época, realmente teve um boom, de pessoas na cidade muito rápido, por causa da revolução científica que teve naquele momento. Então, beleza. Então, faz sentido ele pensar no problema, só que acontece que é natural que com as melhores da qualidade de vida que a gente vá conquistando como sociedade, a população aumente. Mas logo em seguida, conforme a população aumente, ela também vai se estabilizar, vai deixar de crescer num período posterior. E a gente observa isso. A população de muitos países da Europa cresceu bastante, mas hoje em dia eles não continuam nesse crescimento. Hoje em dia, com o avanço da sociedade, as pessoas são capazes de propor medidas de planejamento familiar que não são tão severas, tão rígidas quanto as propostas pela teoria malthusiana. Tá certo? Então, tem teorias que vão desmentir Malthus e vocês vão ver nessa aula aí do professor Oswaldo. Tá legal? Então, beleza. Mas isso aí começa a despertar um certo alarme na gente. Poxa, e se a gente tiver gente demais e faltar comida para as pessoas, como é que produz comida? Como é que é isso? A produção de comida, de alimentos, ela depende basicamente do crescimento das plantas, né? E o que uma planta precisa para crescer? Ela precisa ter sol, bastante sol de preferência, precisa ter um solo fértil e bastante água de preferência. Então, esse é o cenário ideal para o crescimento de uma planta. E aí, a gente começa a pensar o seguinte: dentre os principais nutrientes que uma planta precisa, um deles depende da presença de determinadas bactérias no solo. Essas bactérias, chamadas nitrificantes, elas são capazes de se associar às raízes de algumas plantas e captar o nitrogênio da atmosfera, coisa que a planta sozinha não é capaz de fazer, e transformar em nitrato. Tá legal? Essa é uma animação bem fofinha que eu fiz, eu sei, é mais infantil, mas achei legal trazer ela para a nossa aula. E aí, esse nitrato produzido pelas bactérias do solo, quando se associam a determinadas plantas que elas podem se associar, elas vão levar então mais nitrato, a planta vai absorver esse nitrato e vai crescer e produzir alimentos. Bacana, então a gente começou a pensar aqui no que a planta precisa e nós estamos vendo uma relação ecológica aqui entre essas bactérias nitrificantes e as plantas. Elas se ajudam mutuamente. É uma relação simbiótica, é um mutualismo. E bacana, isso é muito importante na natureza porque o crescimento de um ajuda no crescimento do outro. Isso é muito interessante. Mas aí a gente tem um problema. Não são todas as plantas que são capazes de fazer essa interação construtiva com essas bactérias. Isso quer dizer que a gente vai ter um problema. A gente vai usar um pouco de plantas que são capazes de fazer essa simbiose e enriquecer o solo com nitrato. Mas o que acontece com o crescimento urbano, que vinha sendo observado após a Revolução Industrial, chamou a atenção um problema da urbanização, que é o empobrecimento do solo do campo. E como é que esse problema se justifica? Pensa o seguinte: você tem que essa plantinha está pegando o nitrato do solo e está convertendo numa fruta.
né? Então ela vai começar a produzir a fruta conforme ela vai extraindo o nitrato do solo. E essa fruta ela não vai ser consumida ou vai cair ali no pé da planta e vai fazer um ciclo, né, voltando para o solo. Não, essa planta vai ser transportada, né, conforme ela cresce, para uma cidade, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande. E aí o que acontece? A pessoa vai lá consumir essa plantinha, né, essa frutinha, e aí vai ter seus dejetos lá na cidade, que vão para o rio, que tudo mais, ou então ela morre, e aí os nutrientes do corpo dela, ou dos dejetos dela, não voltam para o campo. Elas vão fazer um outro caminho que não é voltar para o setor, para a região produtiva. Tá entendendo? Então, conforme isso acontece, o nitrato sai do campo, os sais minerais que, né, foram importantes para aquela planta e vão fazer parte da fruta, dos alimentos, vão sair do campo e vão para a cidade. Eles não vão alimentar um ciclo de transformação, né, para ajudar o crescimento de novas plantas. E aí a gente precisa, então, repor nutrientes do solo. E para repor nutrientes do solo, a gente já viu que o principal deles é o nitrato. Então a gente pensa, poxa, a gente não pode fazer nitrato e colocar no solo? Pode. Vamos lá. Então, para a gente colocar nitrato das plantas, né, a gente tem um país que teve um papel fundamental nisso, que foi o Chile, né, que está aí na mídia, né, teve todo um movimento de revolução no Chile nesse momento. Também um assunto muito interessante de se estudar, mas aqui a gente está falando de uma coisa mais antiga. Tá? Olha só. O salitre do Chile, ele era responsável por entre 60% e 80% das exportações chilenas, né? E entre 40% e 60% da receita fiscal daquele país. Quer dizer que o que ele, né, exportava era quase 80%, e isso equivalia a quase 60% do dinheiro arrecadado com impostos pelo país. Isso entre os anos de 1880 e 1930. Então, nessa época, o Chile era um dos países mais importantes para a economia mundial, embora ele não ganhasse tanto vendendo salitre. Por quê? Porque o mundo dependia do Chile vender o salitre para poder comer. Porque aí enriqueceu os solos, que estavam ficando cada vez mais pobres, para manter suas produções de alimentos. E aí você pode começar a pensar, e se o Chile para de vender? Fala assim, não vou vender, ou vou aumentar muito o preço desse material. Não poderia dar um problema de ordem mundial? Poderia. Poderia, inclusive, ser um problema, né, que pudesse levar outros países a entrar em guerra com o Chile. Né? Aquilo que o Malthus, inclusive, propôs, que a escassez de recursos poderia levar a problemas severos na população, como guerras. É verdade. Então, beleza. Essa era uma solução boa, bem barata, ajudou o Chile durante muitos anos. Né? Você está vendo aí que tem um período de 50 anos que a economia do Chile teve uma alavancagem alta por causa da produção de salitre do Chile, mas tem um problema. O salitre do Chile ele, né, fica lá no deserto do Atacama, ele é extraído de lá, e aí ele é uma região que não é acessível do Chile, tem que ser transportado para os países, tem que pegar barco e tem que ir, e ainda tem um problema, não sei se você acompanhou, mas recentemente um porto, né, explodiu porque tinha muito nitrato lá armazenado de forma inadequada. Então, o nitrato ainda pode ser explosivo, dependendo de como é manuseado. Então, tem alguns problemas aí. Agora, imagina que você está fazendo um transporte passando por várias etapas. Será que não pode dar problema também? Então, a gente tinha aqui uma produção de nitrato que ajudava o campo, que era importante, mas que não era o ideal. E o mundo dependia do Chile, lá do deserto do Atacama. E continuaria dependendo cada vez mais se não houvesse nenhuma nova descoberta, nenhum fato novo. E aí o fato novo entra a parte do equilíbrio químico. A produção de amônia, que passou a ser feita pelo processo Haber-Bosch, né, é um dos processos mais importantes da civilização atual. A reação entre os gases, nitrogênio, que é extraído da atmosfera, e hidrogênio, que pode ser extraído da água, então são compostos bem fáceis de se obter, digamos assim, se dá em um reator em temperatura entre 400 e 500 graus, que não é absurdo de se conseguir, e a amônia, que é o produto dessa reação, é obtido e pode ser liquefeito e pode ser vendido para os países. Ou, né, a partir da amônia, pode-se produzir fertilizantes à base de nitrato. Então, Haber e Bosch, com esse processo aqui, inclusive, foram laureados com o Prêmio Nobel da Química. Que é excelente, porque eles fizeram algo que é muito importante para a sociedade. O problema é que eles não fizeram apenas isso, pelo menos o Haber. Haber era alemão e ajudou o exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial a desenvolver armas químicas. Haber é conhecido como o pai da guerra química.
Então, pensa só, esse é o cara que ganhou o prêmio Nobel, sendo que o prêmio Nobel ele é feito para laurear pessoas que conseguiram grandes conquistas para toda a civilização, e ele ajudou a criar armas para matar pessoas. Então a gente começa a questionar que ele não deveria ganhar esse prêmio Nobel. E sim, a comunidade científica fez um grande protesto contra a sua premiação, mas ele foi premiado e você pode pesquisar mais sobre essa história. Ou podemos, comenta aí que eu posso fazer um vídeo explicando ainda mais sobre isso. A questão toda é que Haber ele dominou os conhecimentos a respeito de equilíbrio químico, que já se estudava naquela época, e foi capaz de propor uma reação química que resolveu um problema muito grande da humanidade. Ele conseguiu produzir fertilizantes que o mundo todo passou a usar. E a partir da produção de amônia, mais adiante o mundo mudou. O mundo deixou de ser o mesmo. Mais adiante, a produção de fertilizantes culminou com a Revolução Verde, que foi uma série de métodos trazidos para o campo visando o aumento da produtividade agrícola. E o aumento da produtividade agrícola é algo que é muito bom para o mundo, que naquela época ainda tentava e tenta ainda hoje combater a fome em diversos países. Então você tornar os alimentos mais baratos, mais acessíveis e conseguir criar fertilizantes que possam tornar regiões que até então que não eram produtivas incapazes de produzir alimentos é algo incrível. Eu não concordo que Haber devesse ganhar o prêmio Nobel, mas eu não questiono os motivos dele ter sido laureado. Eu entendo que a sua descoberta foi muito importante. E realmente ele mudou, né, a civilização por causa desse processo químico, desse conhecimento que ele aplicou. Tá vendo só? Então a gente está vendo que o conhecimento químico aplicado, o conhecimento científico, trouxe uma inovação muito grande para a sociedade. E é claro que o estudo da sociedade vai mudar a partir disso. Teorias novas vão surgir. A gente está vendo que é possível trazer tecnologias para aumentar cada vez mais a produção de alimentos. É claro que a gente vai chegar no limite, mas a população humana hoje ainda está muito longe desse limite. A gente consegue produzir alimentos para alimentar o mundo 2, 3 vezes. O problema da fome não é a falta de alimentos, é a falta da distribuição adequada desses alimentos. E nisso, nós todos temos que pensar soluções, inclusive você. Bom, não acaba por aí. Porque eu falei do Haber e do Bosch, é claro, que fizeram aquele processo de produção da amônia, mas eu queria te apresentar uma outra pessoa muito importante, Joanna Dobrynin. Joanna Dobrynin, ela é nascida na República Tcheca e naturalizada brasileira. Ela é uma mulher pesquisadora da Embrapa que revolucionou a agricultura brasileira e de países tropicais. Você lembra que eu falei lá da interação entre bactérias nitrificantes e alguns alimentos, e algumas plantas, desculpa? Ela conseguiu provar, demonstrou que não são só algumas plantas que são capazes de, fazer interações de mutualismo, de simbiose com bactérias nitrificantes. Ela conseguiu mostrar que outras bactérias e outras plantas poderiam fazer essas interações. E ela permitiu com isso o aumento da produtividade do campo muito grande. Só para você ter uma ideia, a economia trazida pela sua inovação, só na economia da produção, na compra de fertilizantes, chega a mais de $1 bilhão de $1 bilhão por ano, só no Brasil. Só que a sua conquista, a sua descoberta, o seu estudo foi capaz de aumentar a produtividade do campo, não só do Brasil, mas de vários países. E muitos outros países ainda estudam as suas descobertas, os seus feitos de pesquisa, para trazer inovação e aumento de produtividade para eles também. Então, olha só que interessante. Temos uma mulher brasileira que recentemente fez algo muito parecido com o que Haber e Bosch fizeram. Eles conseguiram fazer algo que permite o aumento da produtividade agrícola. E aí eu te pergunto, cadê o prêmio Nobel dela? Por que ela não é agraciada? E isso é algo que eu não consigo compreender. Acho que ela é tão digna de ter sido premiada quanto Haber e Bosch. E ainda digo mais, conheça um pouco mais sobre a vida dela, que você vai saber detalhes importantes, como o fato dela ter inclusive pesquisado de graça. Muito da pesquisa dela, ela fazia aqui no Brasil e sequer era paga pelo governo ou por nenhuma entidade de pesquisa. Por algum período, é claro, não foi assim o tempo todo. Mas isso só mostra o quanto nós precisamos avançar no investimento de
tecnologia, de desenvolvimento científico. O que ela fez trouxe uma economia de bilhões, permite a gente aumentar a nossa produtividade e vai ajudar a combater a fome no nosso país. E ainda ajuda. E aí, será que não dá para pesquisar ainda mais isso que ela já fez? Dá. Será que tem investimento adequado? Eu até acredito que haja, porque a Embrapa pesquisa muito nisso. E aumentou muito o investimento da pesquisa na Embrapa, principalmente como desdobramento do que ela conquistou. Mas será que já é o suficiente? Será que não tem outras áreas, onde tem outras pessoas como a Joana, que podem fazer pesquisas e descobertas sensacionais para a nossa sociedade, que estão hoje desistindo da sua pesquisa porque não tem como se sustentar fazendo essa pesquisa? Pois é, esse também é um dos problemas da nossa sociedade, os quais você vai precisar ajudar a resolver. Mas você só vai ser capaz de resolver se você se informar, se você estudar mais, se você compreender os problemas. Não adianta você estudar apenas química, biologia, geografia separadamente. Você tem que começar a conectar todos eles, tá bom? A nossa aula termina por aqui. Eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo. Gostaria que você comentasse se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber algo mais, ou se você gostaria que eu fizesse um outro conteúdo como esse mais adiante, tá bom? Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.